E hoje eu quero falar com você uma palavra, e eu quero começar essa palavra por esses versículos do Salmo 25. Salmo 25, do 12 e o 13, diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. Esse homem que teme ao Senhor viverá em prosperidade. Esse homem que teme o Senhor, os seus descendentes herdarão a terra. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em paz, e os seus descendentes herdarão a terra. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Peça a Deus uma palavra. Senhor, que não seja a palavra de homem aqui, e que não seja nem tampouco só o texto da Tua palavra, mas que seja, Pai, a revelação da Tua palavra, a revelação da Tua palavra, para mexer com o nosso espírito, para mexer com a nossa alma, para tocar o nosso ser. Meu Pai, que todo coração cauterizado, mente endurecida pelo mundo, pelas ideias, pelas ideologias, possam agora, meu Deus, serem quebrados pela Tua graça, e nós possamos abrir o nosso entendimento para sermos ensinados pelo Senhor. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre a identidade e o destino do homem de Deus. Diga comigo: identidade e destino do homem de sucesso. Hoje nós vamos falar sobre isso, porque todo homem de sucesso, ele tem uma identidade, e ele também tem que definir o seu destino, o seu propósito, para onde e o que ele vai fazer da sua vida. E nós vamos falar sobre isso hoje. E esses versículos que nós acabamos de falar aqui, eles falam justamente sobre a identidade e sobre o destino do homem. Quem é o homem que teme o Senhor? Qual é a identidade do homem diante de Deus? Nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade diante de nós mesmos. Nós temos uma identidade diante da nossa família. Nós temos uma identidade diante das pessoas, da sociedade. Mas qual é a nossa identidade diante de Deus? Você já ouviu falar daquelas pessoas que têm dupla personalidade, tripla personalidade? Dentro de casa é uma coisa, no trabalho é outra, na igreja é outra. Então são várias identidades, mas diante de Deus, qual é a nossa identidade? O que nos define para Deus? Porque o que nos interessa mesmo, no final de tudo, é como Deus nos vê. E aí, olhando para essa ótica, olhando por este lado da nossa identidade diante de Deus, e olhando para o que as coisas estão acontecendo na sociedade, a gente vê que, infelizmente, a figura masculina está sob ataque moral. E isso já faz décadas. A figura masculina, a figura do homem, está sendo depreciada, desonrada, desvalorizada. E o pior é que muitos homens acabam entrando nessa onda e eles mesmos vão perdendo a sua identidade e se perdendo no meio do caminho. E esse ataque sobre a figura masculina na sociedade é a principal estratégia que o espírito do anticristo promove para enfraquecer as famílias.
Entenda que dentro de um contexto bíblico, nós estamos entrando no tempo do fim, no tempo do fim das coisas. Estamos saindo do tempo da graça de Deus, estamos entrando no tempo do juízo de Deus. Se você quer entender mais sobre essas coisas, continue acompanhando as nossas reuniões, que as coisas vão abrindo o seu entendimento. Mas pela Bíblia, nós estamos saindo do tempo da graça. O tempo da graça é aquele tempo que todo mundo faz graça da graça de Deus. Brinca com o pecado, essa coisa toda e tal. Eu volto, eu venho, eu volto, eu venho, eu faço o que eu quiser. Tem Jesus para todos os gostos. Tem Jesus de todo tipo, para todas as pessoas. As pessoas estão brincando com a graça de Deus. Mas a gente vê pela Bíblia e pelos sinais que o tempo da graça está no fim. Estamos entrando no tempo do juízo de Deus. E no tempo do juízo de Deus, o ambiente se prepara para receber o anticristo materializado. Mas o espírito do anticristo já está atuando no sistema mundano e está levando as pessoas a se afastarem de Deus. E a principal estratégia é enfraquecer o homem, o gênero masculino na sociedade. E por quê? Porque o inimigo sabe que se ele enfraquecer o homem, ele enfraquece a família, de acordo com o padrão de Deus. Ele sabe que se as famílias forem fracas, nós teremos uma igreja fraca, e é a igreja do Senhor Jesus que combate o espírito do anticristo. E se a igreja tiver famílias fracas, a igreja vai produzir uma sociedade fraca. E uma sociedade fraca produz a degradação, a decadência moral do ser humano distante de Deus. É por isso que hoje nós vemos tanta depreciação na sociedade. É por isso que nós vemos hoje o mundo do jeito que está. Mergulhado na mentira, no engano, na corrupção, nos maus negócios. A depreciação, famílias estão sendo engolidas, projetos, jovens, a juventude está sendo atacada de uma forma até cruel. E olha que eu estou falando na ótica de uma cidade como a nossa. Mas se você conhecesse a realidade de uma metrópole, de uma megalópole, uma cidade onde tem muita gente, no meio desses favelão, essas coisas aí você ia ter um entendimento muito mais acertado do que eu estou falando aqui. Mas olhando para a nossa realidade, é isso que está acontecendo. E para enfraquecer a família, tudo começa com o enfraquecimento do homem. O ataque é em cima da figura do homem. Por quê? Porque diante de Deus, o homem é o líder na sua família. O homem é o responsável pela sua casa. A responsabilidade recai sobre o homem. Essa é uma das características da identidade do homem diante de Deus. Ele é o responsável, ele é o líder, ele é o sacerdote, ele é aquele que está debaixo dessa responsabilidade. Então, acertando o líder, o resto tudo se desbarata. Enfraquecendo o líder, tudo vai a perder. Então, por conta disso, da década de 70 para cá, está havendo uma depreciação muito grande do gênero homem. O pastor Cláudio Duarte diz que o homem macho, aquele debaixo da identidade do Senhor, está em extinção. Está igual o mico-leão dourado, diz que só encontra em cativeiro. E nós precisamos, como igreja do Senhor, entender isso aí. O homem é o líder da sua família. Em Efésios 5:23, diz assim a palavra de Deus: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
que é o seu corpo no qual ele é o Salvador. Agora escute, nós somos os líderes da nossa casa. E você, jovem, homem, que ainda não lidera uma família, você precisa ser preparado para liderar uma família. E é por isso que tem muito homem que não aguenta a pressão de aguentar uma casa, porque quando era adolescente e jovem só queria saber de ser rebelde, desobedecer papai e mamãe, não aprendeu a liderar, não aprendeu a trabalhar, não aprendeu a gerenciar a pressão, e quando a pressão vem, mamãe! Queridos, então nós somos os líderes da nossa casa. Agora, essa liderança deve ser exercida do jeito certo. E por que eu falo isso? Pois tem homens que se aproveitam dessa verdade bíblica, de que ele é o cabeça, de que ele é o responsável, de que ele é o líder, e usam isso para imprimir um regime de escravidão e desrespeito dentro de casa. Tem pessoas, o homem é o líder, é o chefe, é o mandão, e trata todo mundo dentro de casa com desrespeito. Imprime o regime de escravidão dentro da casa, e todo mundo vive oprimido. A mulher, os meninos, vive tudo oprimido. Não é nesse contexto. Não é porque você é o líder e é o sacerdote que você vai se achar no direito de ser o rei. E que a mulher e os filhos são os seus súditos. E que devem fazer tudo de acordo com o seu bel prazer. Não é isso que é ser um líder. Não é essa a identidade do homem. Isso é muito fora do que esse princípio fala. Faz parte da identidade do homem de Deus, como líder da sua casa, buscar a Deus em primeiro lugar. Em que sentido? O líder assume para si a responsabilidade de sacerdote. De todos dentro da casa, quem deve orar mais, quem deve ler a Bíblia mais, quem deve zelar pelas coisas de Deus dentro da casa, é o homem. Essa é a identidade sua diante de Deus, é isso que Deus espera de você. É exercer essa liderança. É chegar em casa, ver os meninos meio sem vontade de vir para a igreja, bora, levanta, bora, não, mais quanto, bora. Pega todo mundo ali e tal, não, bora. A mulher, amor, não, bora. Esquenta não, que depois da igreja tem um negócio de um sorvete, um salgado, então bora. Bora. Como identidade, Deus espera de nós isso. Isso é ser o líder da casa. De todos, de dentro de casa, quem deve mais vir à igreja é o homem. Os meninos não estão bem, estão estudando, estão tendo prova, trabalho, negócio do online e tal e tudo, não dá para vir, então fica em casa. A mulher está nos dias dela, não está legal, tudo, tem muita roupa para lavar, muita coisa e tal, porque trabalha às vezes durante a semana e tudo, então fica em casa. Eu vou buscar o Senhor, porque eu sou o líder da minha casa. É isso que Deus espera de você, homem de Deus. Isso é ser o líder. Essa é a minha identidade diante de Deus. E você quer saber de uma coisa? Tem muitas esposas e muitos filhos clamando por isso. Sabe, irmãos? Não é qualquer coisa que pode deixar o homem de Deus fora do convívio como igreja.
O homem de Deus precisa entender que precisa de Deus, precisa buscar a Deus. Não, pastor, mas eu não preciso congregar em templos feitos por mãos humanas e nem preciso também. Eu faço as minhas orações em casa, eu busco a Deus em casa. Tá bom. Vamos ser bem sinceros. Seja sincero, meu irmão. Nós precisamos buscar ao Senhor dentro do quarto, trancado, como diz lá em Mateus 7, trancado lá, precisamos todo dia. Mas existe uma vida sozinha com Deus e existe uma vida como igreja com Deus. Nós nunca fomos criados para ficar só. Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos uns dos outros. A igreja precisa se reunir para poder buscar ao Senhor juntos. É nesse momento aqui que a gente dá força um para o outro. É nesse momento que a gente vê Deus na vida de outras pessoas. Diz assim, meu irmão, tu vai conseguir, cara. Olha, tu sabe o que tu está passando por isso? Não, bem cá, escuta, olha, assim, 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 tal, tal, tal. De repente o Senhor começa a trabalhar em nós como igreja. Isso é ser um líder. Faz parte da identidade do homem de Deus. Faz parte da identidade do homem de Deus conduzir o seu casamento debaixo do amor, debaixo do respeito e do cuidado para com a sua mulher. Eu só vou falar aqui, porque se a gente for tratar desses assuntos, são tão profundos que a gente tem que passar 6 meses reunindo. Ou mais, né? Mas ser um líder, ser um sacerdote, ser o responsável pela nossa casa, é nesse sentido que Deus está falando. É de nós cuidarmos do nosso casamento. Escute, casamento é uma coisa e família é outra. Você sabia disso? O casamento é uma instituição. Tem gente que tem uma família muito forte, muito sólida, muito junta, mas o casamento faz tempo que não está legal. E às vezes é o contrário. Às vezes tem um casamento muito top, o casal muito top, mas não consegue gerenciar a família. Relacionamento entre filhos, parentela. E é uma responsabilidade do homem conduzir seu casamento debaixo do amor, debaixo do respeito e do cuidado com a sua mulher. Olhar para ela e considerar ela como a parte mais frágil, apesar de que quase todas dizem que elas não são, que elas são muito guerreiras, elas partem para cima, elas são o máximo, e deixa elas pensarem assim, porque essa é a nossa responsabilidade, fazer elas se sentirem o máximo. Mas por trás, nós estamos nos sacrificando para que ela possa se sentir bem. Sabe, queridos, faz parte da identidade do homem de Deus, do homem de sucesso, criar os seus filhos no temor do Senhor. Criar seus filhos com propósito, com objetivo, apontar um destino para os filhos. E isso é responsabilidade do homem. A responsabilidade que Deus requer de nós está no homem. Educar, impor limite, disciplinar, ensinar valores. A responsabilidade maior da mãe é cuidar dos filhos. Cuidar envolve vestir, calçar, trabalhar a higiene, trabalhar o alimento. Essa é a principal responsabilidade da mãe. A responsabilidade do pai é educar. E, infelizmente, a gente vê uma confusão nessas coisas. Muitas vezes, o pai joga para a mãe toda a responsabilidade de educar a criança, de cuidar, de alimentar, de cuidar das coisas da escola, de participar de reunião, sabe, de escola e tal. E quando o filho apronta, o cara passa vergonha e dá culpa à mãe. Culpa é tua. Não.
A responsabilidade é do homem. O interessante é que, se você for olhar no contexto familiar, todas as vezes que uma família peca contra o Senhor, que ele vai falar com aquela família, ele não fala com mais ninguém a não ser com o homem. Quando a Eva pegou corda da serpente e comeu da fruta e deu para o Adão, e o Adão comeu do fruto, Deus chegou. E Deus foi falar com quem, irmão? Com a Eva que pegou a fruta, que conversou com a serpente? Não. Toda a conversa, do começo até o fim, Deus tratou diretamente com quem? Com o homem. Porque o homem é o líder, é o sacerdote. E eu entendo que é do homem que vem a prestação de conta. Deus espera de nós isso. Você querendo ou não, você acreditando ou não, é um fato. Então, meu papel aqui é despertar em você para organizar as suas prioridades. Sabe, queridos, faz parte da identidade do homem de Deus trabalhar para prover o sustento da sua casa. Muitos homens, a grande maioria dos homens de bem, trabalham, irmãos. Trabalham que nem aqueles burros de carga. Trabalham que nem cavalo velho, dia e noite, para levar o sustento para casa. Mas não é só isso. Muitas vezes, o homem está trabalhando muito, porque não está priorizando outras áreas importantes e necessárias diante de Deus. E aí o cara está trabalhando dobrado, o rendimento não está chegando do jeito que é para chegar, as coisas não estão do jeito que é para estar, e aí ele se taca a trabalhar mais ainda. Não. Do que adianta o homem trabalhar tanto e não ter a bênção de Deus? Agora, quando a gente dá um passo de fé e coloca as prioridades no lugar, Deus abençoa. A gente trabalha menos, porque Deus vai abençoar mais, e vai sobrar um pouquinho mais de tempo para a gente dar conta das outras coisas que são importantes diante de Deus. Nossa vida com Deus, nossa família, nossa comunhão com Deus. Hoje o Senhor está alinhando prioridades aqui no meio de nós. Você vai sair daqui muito mais alinhado, porque você é um cara muito tocha, muito fera, muito hábil. Deus te colocou para estar trabalhando e prosperando numa determinada área, mas todos nós sempre precisamos estar alinhando as questões da nossa casa. O nosso ministério, o Ministério Paz, trabalha com o princípio do homem como líder na igreja. O Ministério Paz trabalha dessa forma. Então, você não vai ver, por exemplo, um pastor sênior da igreja, o pastor presidente da igreja ser uma mulher. Não é uma questão de machismo, não é nada disso. É uma questão bíblica. 1 Coríntios 11:13 diz assim: quero, porém, que entendam, é uma questão de entendimento, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça de todo homem, não é a cabeça de alguns homens, o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Olha a hierarquia, deu para entender aí? Papai do céu, o Pai, Deus, é o cabeça de Cristo, que é o Filho. O Filho, Jesus, é o cabeça do homem. E o cabeça da mulher é o seu marido. É por isso que Cristo vai tratar diretamente comigo e com você. É Bíblia, não tem para onde correr. Então nós trabalhamos e procuramos nos esforçar para trabalhar o máximo possível aproximado daquilo que a palavra de Deus diz. E as mulheres, elas são fortes auxiliadoras da igreja. Elas são auxiliadoras.
elas são as guerreiras, elas são as que trabalham, elas são as que oram, elas são as parceiras que estão do seu lado, der para rir ou para chorar, estão do seu lado, você idealiza, elas estão junto, sabe, elas se preocupam, elas abraçam a causa, sabe, elas doam a vida delas. Quando elas encontram um homem que sabe quem é, que sabe o que veio fazer nessa terra. Muitas vezes, as esposas, as filhas dão trabalho, porque elas olham para o marido, olham para o pai, e não encontram uma identidade. O que ele quer realmente da vida? Qual é a identidade? O que ele quer realmente? Mas quando o homem se posiciona, entende que ele tem uma identidade em Deus, e começa a aprender isso, trabalhar isso na sua vida, apontar, sabe? Aí elas abraçam a causa, elas partem para cima, e elas estão juntos. É a mesma coisa na igreja. Sabe, meus irmãos, e só tem uma forma das mulheres passarem na frente dos homens, é quando os homens se ausentam ou fogem da sua responsabilidade. Só tem uma forma da mulher ser mais envolvida que o homem na igreja, é quando o homem resolve não se envolver. Só tem uma forma da mulher passar na frente do homem dentro da casa, é quando o homem resolve ficar para trás. Alguém tem que tomar frente. E as mulheres, na grande maioria das vezes, elas esperam uma postura do homem. Mas ela está vendo que o negócio está se acabando, o cara não está tomando postura, o cara não quer pagar um preço, o cara não quer se sacrificar, ela vai ter que partir para frente, porque senão o negócio vai se acabar. E eu estou falando isso pela palavra de Deus, e pelo fato que nós já vamos, pela misericórdia e graça de Deus, para 20 anos cuidando de famílias. Nós já vimos muita coisa. Já ajudamos muitos casais. E eu lhe digo que só tem uma forma da mulher passar na frente do homem e desrespeitar o homem. É quando o homem não toma sua postura e não assume a sua identidade. E o Senhor está chamando você para assumir a sua identidade no Senhor. Tomar postura. Postura de líder, de sacerdote, de responsável, porque você tem uma missão a cumprir e no final você vai prestar contas disso. Sabe, irmãos, essa é a nossa identidade e existe uma grande responsabilidade nisso. E qual é o destino do homem de sucesso? Porque eu estou falando aqui de identidade, quem nós somos, o que Deus espera de nós, mas qual é o nosso destino? Esses dias eu estava fazendo uma conta, agora em junho, eu vou completar 42 anos. Olhando para a expectativa de vida do ser humano, assim, pela Bíblia, né, que diz que o camarada vive 70, 80 anos para aqueles que têm mais vigor. Então vamos dizer, aí eu estava pensando assim, vamos dizer que eu viva bem, né, os 80 anos, então já cheguei na metade. Dessa metade, mais ou menos um quarto dessa metade, eu passei dependendo do meu pai e da minha mãe. Minha infância, bom pedaço da adolescência, aquela coisa toda, dependendo. E a outra metade que ainda falta eu viver, o outro quarto, né, dessa metade que falta eu viver, eu também vou depender de alguém, porque é na parte da velhice já. Eu vou depender de alguém, você vai depender de alguém. Vai chegar um momento que alguém vai ter que cuidar da gente. Aí eu pensei, bom, se eu já vivi 40 anos e se eu chegar a 80, então eu tenho mais 40 para viver. Vamos dizer que desses 40 aí, né, 5 anos eu vou já ficar sendo cuidado por alguém. Então eu tenho 35 anos para me viver. O que eu vou fazer nesses 35 anos? Qual é o meu destino?
Quantos anos você tem? O que você vai realizar? Qual é o seu destino, homem de sucesso? Quanto tempo você ainda acha que você vai viver nessa terra? Essa pandemia vem nos ensinar muita coisa. Tem muita gente nossa que foi embora. Nós somos sobreviventes. O Senhor permitiu você continuar nessa terra. E Ele permitiu você continuar nessa terra para quê? Só para comer, beber, consumir e ocupar um espaço? Não. Ele tem um destino para você. Ele quer que você faça algo nessa terra. E eu chamei você aqui hoje para você refletir sobre o destino que Deus quer para você nesse resto de vida que você tem. Para o homem que teme a Deus, nós vemos 3 promessas nesse versículo de Salmo 25. Primeiro, é que Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que você deve seguir. O homem que teme a Deus, o homem que entende, ele recebe essa promessa de Deus instruir o cara no caminho que ele deve seguir. O caminho de Deus conduz ao sucesso. Amém ou não amém? O caminho de Deus conduz ao sucesso, conduz às realizações, conduz à vitória. A bênção de Deus é o que mais o homem precisa nessa terra. Pois com a bênção de Deus, todas as outras coisas que o homem precisa, com o tempo, elas virão. Esse precisa ser o nosso entendimento. A partir do momento que eu fizer realmente uma aliança com Deus, obedecer a Deus, andar no caminho de Deus, Ele vai me instruir no caminho que eu devo andar. Ele vai dizer em que negócio eu devo fechar. Ele vai falar em que projetos, investimentos, tudo aquilo que gira em torno da minha vida. É Ele que vai dizer para você que é jovem, no que você precisa se graduar, aonde você vai se profissionalizar, em que ramo da sociedade você vai se instalar. O caminho de Deus sempre leva para o sucesso. E se nós aceitarmos esse caminho, cara, o negócio vai ficar muito tocho. E onde eu encontro essas instruções? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O que é um testamento? O testamento é um documento que repassa uma herança. O que é herança, meu irmão? É bênção. A herança de Deus para mim e para você está lá. Os valores, os princípios, os conselhos, a instrução, o caminho, está na palavra de Deus. Por isso nós necessitamos conhecer e depois de conhecer, praticar a palavra de Deus. E nós, por sermos os líderes, por sermos os sacerdotes, temos uma necessidade de conhecer a palavra de Deus. Sabe, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque o homem é o responsável pelo destino da sua família. É o homem. É o homem que é o responsável pelo destino da sua própria vida e o destino da sua família. Toda decisão que o homem tomar, toda a família vai sofrer. E quando é a mulher que toma a decisão, é porque o homem deixou ela tomar. Se eximiu da sua responsabilidade. E numa decisão compartilhada, sentada, harmoniosa, aí os dois tomam a decisão juntos, o homem dá a palavra e a coisa acontece, o destino acontece. Salmo 127, 3 e 4 diz assim:
Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha o que a Bíblia chama, que os filhos são uma recompensa, um presente para os pais. E sabe como muitos hoje, muitos homens, ficam quando alguém chega e diz assim: amor, eu estou grávida. Não olha, pode olhar com todo tipo de coisa, mas não como uma bênção, não como um presente, nem uma recompensa. Olha como um problema que não estava nos planos. Mas escute, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Olha com o que Deus compara, né? O filho com os pais. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O que o guerreiro faz com a flecha, meu irmão? Aí eu lhe pergunto, o guerreiro, ele atira a flecha de qualquer jeito? Para qualquer lugar? Não. O guerreiro tem um alvo com aquela flecha. O guerreiro, ele tem uma meta a cumprir com aquela flecha. Ele mira a flecha, ele aponta a flecha no alvo e procura dar o seu melhor tiro para enviar aquela flecha, para aquela flecha acertar o seu destino. Queridos, a flecha só vai para onde o guerreiro está apontando. Se o pai mirar no alvo certo, certamente o destino dos filhos chegará no lugar certo. É o pai, é a mãe, que são os responsáveis pelo destino dos filhos. E aí vem a desconstrução da família, que estão dizendo agora que os filhos têm que decidir por si só, até a respeito da sua sexualidade. Aí a gente tem que decidir se a gente vai ficar com as ideologias do mundo ou se vai ficar com a palavra de Deus. E pela história, você consegue tirar suas conclusões. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você está criando o seu filho para quê? A sua filha para quê? Para ser um homem de bem? Para ser um cabra trabalhador? O que você está ensinando? Você está mirando no alvo certo? Você está botando e equipando o seu filho para ser um cara melhor do que você? Em termos de honestidade, em termos de trabalho, em termos de objetivo, de profissão, de ser alguém, de aguentar o rojão de uma lar, de uma família, aguentar o rojão de uma mulher como você está botando quente para poder aguentar? Isso é responsabilidade sua, tem que mirar na área certa, tem que mirar na forma certa, mas infelizmente nós vemos homens cambaleando por aí, perdidos, sem identidade e sem destino, perdido em meio às suas próprias questões internas, muitos escravos de si mesmos, escravos do vício, da prostituição, do adultério, sabe, rodando em torno de si mesmo, e o tempo está passando, a coisa está indo. Mas se nós nos levantarmos e buscarmos a instrução do Senhor, o Senhor vai nos firmar numa direção, e nós vamos pagar um preço, renunciar ao que for preciso e andar nessa direção. E o Senhor vai instruir a gente a conduzir a nossa família no caminho que Ele quer que a gente ande. Muitos homens escolhem bons caminhos para viverem, mas os caminhos de Deus são os melhores.
Sabe, irmãos? Essa é a primeira promessa. A segunda promessa é que o homem que teme a Deus, o destino dele é viver em prosperidade. O homem que recebe a direção de Deus certamente prosperará. Agora, quando a gente fala de prosperidade, a pessoa já pensa logo que é dinheiro. Calma. Não é dessa prosperidade que eu estou falando. Que colocaram aí na mentalidade do povo, que os crentes falam muito de dinheiro. Os pastores falam muito de dinheiro. Mas essa prosperidade que eu estou falando, ela vai muito além de conseguir bens e posses. É claro que, se o Senhor lhe abençoar com bens e posses, por favor, tenha humildade de receber, amém? Se Deus quiser te abençoar com uma vida muito bem sucedida, tenha humildade para receber, amém ou não amém? Mas essa prosperidade que eu estou falando, ela vai muito além disso. Sabe, queridos? A prosperidade que vem de Deus está relacionada principalmente a uma vida de paz, de alegria, de saúde e qualidade de vida. Essa é o significado da prosperidade bíblica. Quem é próspero vive feliz. Quem é próspero vive alegre. Quem é próspero, ele se sente feliz pelo que ele realiza, porque ele planeja, ele trabalha, recebe instrução de Deus, persevera, e aquele projeto ele consegue realizar. E aí ele se alegra, e alegra todos que estão ao seu redor. Isso é prosperidade. Agora, se depois disso tudo, o passar do tempo, você for acumulando bens e posses e tal, e coisa toda, isso é uma consequência da prosperidade bíblica. A prosperidade que vem de Deus. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando vem de Deus, não inclui dor, estresse, perturbação, sofrimento. Tem gente que é escravo do dinheiro. São pessoas que movimentam muitos recursos, mas vivem miseravelmente infelizes. Tem gente tão rico, mas não consegue dormir de noite. Tem gente movimentando quantidades de bens e posses, mas para deitar tem que deitar com o revólver debaixo do travesseiro, com medo de qualquer hora e momento alguém chegar lá e meter o trabuco na cabeça. Tem gente que movimenta bens e posses, fama, dinheiro, título, status, e de vez em quando a gente ouve um mega milionário que se suicidou. Então, prosperidade que vem de Deus não necessariamente está relacionada ao dinheiro. Até porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, qualidade de vida é quando você tem paz, alegria, saúde, que as coisas funcionam na sua vida, você olha, poxa, Deus está me abençoando, eu estou fazendo um bom trabalho, a minha família está caminhando, não é perfeito, mas a gente está procurando fazer as coisas certas, as coisas estão entrando, isso é prosperidade. E é claro, você ter a condição financeira para você poder, dar aquilo que a sua família necessita e também estender o braço para ajudar o seu irmão, ajudar seu vizinho, ajudar o seu parente, de acordo com as suas possibilidades, investir no reino de Deus, na igreja local. Isso é prosperidade. Sabe, queridos, a bênção do Senhor traz riqueza. E essa riqueza acompanha alegria, tranquilidade, paz. Terceira e última promessa: o destino daquele que teme ao Senhor, os seus descendentes herdarão a terra. Eu aprendi
um triste ditado no mundão por aí. Qual é o ditado que a gente aprendeu? Avô rico, filho mais ou menos, e neto pobre. Quem aqui já conheceu pelo menos uma família assim? Onde os avós eram pessoas influentes e bem-sucedidas, donos de uma boa parte da cidade, imóveis, terras e gado e tal, e tal, e tal. Aí passou para os filhos dissiparam um bom bocado. E o restinho que ficou quando passou por neto, se acabou e tudo. E aquela terceira geração vive muito aquém daquilo que um dia foi, aquilo que os avós tiveram. Eu conheci um bocado de famílias assim. Pessoas que têm um nome. Olha, o fulano é neto do ciclano, aquele que foi, que tal, que fez, tudo. Mas e ele? Não, ele está por aí. Mas o bíblico é o seguinte, 2 Coríntios 12, 14 diz, além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. O seu destino é deixar uma herança para os seus filhos. E ensinar os seus filhos a repassar essa herança para os seus netos. E com isso, a nossa descendência ir gradativamente conquistando a terra, no sentido de ser pessoas de bem, pessoas abençoadas, pessoas justas, pessoas que vão realmente refletir a bondade de Deus, pessoas que vão aborrecer a corrupção, pessoas que vão aborrecer a cultura do pecado. Sabe, meus irmãos, você vai ser tão bem-sucedido que vai deixar uma herança para os seus filhos. Mas essa herança também vai muito além de deixar só bens, terras e riquezas para os seus filhos. Na verdade, você vai deixar uma herança espiritual. Você vai ensinar valores morais e exemplos de vida forte. Você vai deixar um legado. A sua história de vida precisa ser marcante na vida dos seus filhos e na vida das pessoas que você teve acesso. Influenciar as pessoas para o bem. Dar uma contribuição para a sua geração. Você vai, através do seu exemplo de vida, influenciar as próximas gerações. As suas experiências com Deus vão ficar gravados na memória das pessoas, principalmente dos seus filhos. Porque você decidiu viver debaixo da instrução de Deus para a sua vida. Outras coisas, como bens, carros, posse, terreno, que os filhos muitas vezes brigam tanto por causa desse tipo de herança, isso aí, o que vai valer mesmo é a nossa herança espiritual e a nossa herança moral e os exemplos de vida que nós deixarmos. Aí o negócio vai fluir. Mas as outras coisas são somente uma consequência desse estilo de vida. Você tem uma identidade em Deus. Tome posse dela e viva essa realidade. Entenda que você é o líder da sua casa. Então, se você é o líder da sua casa, busque a Deus para saber qual é o melhor caminho para conduzir o seu casamento, para conduzir os seus filhos, para conduzir os seus negócios, para conduzir seus empreendimentos, para conduzir o seu trabalho, o seu cargo, a sua profissão, a sua função, debaixo da bênção do Senhor. Você tem uma identidade, busque a Deus, você tem um destino, e esse destino aponta para a prosperidade, aponta para o sucesso, para deixar um legado de alguém que marcou a sua geração, que contribuiu para o bem no seu tempo e procurou melhorar a vida das pessoas ao seu redor.
Esse é o seu destino. Aceite o seu destino. Se levante como homem de Deus. Faça uma aliança com Deus. Aborreça o pecado da sua vida. Aqueça sua alma com a graça de Deus. Porque o seu destino é ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém ou não amém? Aplauda Jesus, porque Ele é bom. É. E no final, quando chegar aquele tempo que eu falei agora há pouco, quando a sua jornada acabar nessa terra, você vai dizer a Deus: Senhor, muito obrigado por ter gastado a minha vida da melhor maneira possível. E agora eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. É? E aí, meu irmão, você vai receber a sua recompensa eterna, junto do Pai, no céu de glória. Porque lá em 1 Coríntios 2,9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O seu destino é deixar uma marca nessa terra, deixar uma contribuição, uma influência positiva, uma vida de superação, de trabalho árduo, de ensinar princípios e valores, principalmente para os seus filhos e também para aqueles que estão ao seu redor. E no final, você vai guardar sua aliança com Jesus. E o Senhor vai olhar para você e dizer assim: bom, meu filho, tu conseguiste cumprir o teu destino na terra. E com isso, tu ganhou o teu destino no céu. E aí lá você vai receber sua recompensa. Porque é dessa recompensa que eu estou de olho. É nessa herança que eu estou de olho. De um dia eu chegar junto do meu pai e ele dizer: meu filho, você aceitou seu destino. E você procurou influenciar homens para também aceitarem o seu destino.